E o vídeo de hoje nós vamos falar sobre o lado difícil de situações difíceis. Pois bem, é o nome desse livro aqui, inclusive, né? Eu, inclusive, vou tomar, de certa forma, aqui a liberdade de ler um resumo que eu fiz aqui para vocês. É isso, eu vou ler um resumo que eu fiz desse livro. É sobre o livro em si. E é isso. Por quê? Porque eu fiquei comovido quando eu li, me deu vontade de fazer o resumo, apontar as coisas que eu achei interessante e trazer aqui para vocês. Então, como eu escrevi o resumo e eu não consigo decorar palavras porque eu não sou um ator, eu não sou um artista, um ator, eu sou uma pessoa comum, assim como você aí. Mas eu sei ler. Né? Mas eu não sei interpretar, né? Eu não sei, né, decorar textos, né? E enquanto eu não tiver um teleprompter aqui, ainda, infelizmente, fica com isso daqui, só me ouça e é isso daqui, tá? Eu fiz um resumo aqui e tá ótimo, tá? O nome do livro aqui é O Lado Difícil das Situações Difíceis. Lembrando, eu vou gastar meu inglês aqui, ó. Até anotei o nome dele em inglês. Ele se chama assim: The Hard Thing About Hard Things. Interessante, gostei deste nome, inclusive. A tradução para o português fica O Lado Difícil das Situações Difíceis. Né? E o que eu resumi aqui? Vou fazer um panorama geral aqui. Né? Basicamente, esse livro ele é praticamente segundo a galera, vamos se dizer assim, a galera empreendedora, esse daqui é um tal do manual de guerra do empreendedor. É esse daqui, você pode dizer que realmente é um manual de guerra do empreendedor. Ele é bem justo esse livro aqui, né? Ele é para empreendedores, líderes que precisam tomar decisões difíceis, principalmente quando estão sob pressão. Né? Diferente da maioria dos livros, né, de negócios que falam sobre visão, motivação, crescimento e etc. Né? O autor desse livro aqui, que inclusive o nome dele se chama Ben Horowitz. Eu acho que é assim que lê o nome dessa pessoa. Ben Horowitz. Fala sobre aquilo que quase ninguém gosta de admitir, inclusive, né? Aqui apagou a luz e eu tive que acender novamente, tá? Mas fica aí, vai ser desse jeito mesmo, né? Então é isso, né? No livro ele fala sobre o que ninguém gosta de admitir, principalmente quando se trata das questões empresariais. Por que eu trouxe esse livro aqui? Porque apesar dele ser vamos se dizer assim, ele é voltado para trazer uma faceta real do empreendedorismo, né, especificamente, né, a experiência desse cara aqui, né, que é o Ben Horowitz. Isso aqui, as lições que esse livro, e principalmente as lições que eu pontuei aqui, né, no meu resumo, você pode levar para sua vida. Você pode aplicar na sua vida. Então, por isso que eu achei interessante, né? Então, como eu disse lá, né, ele fala sobre aquilo que as pessoas não gostam de admitir, que basicamente, quando se empreende, é sobre medo, solidão, dúvida, erros, e demissões, o próprio caos e a pressão que existe em carregar a responsabilidade, né? Essa responsabilidade desses grandes líderes nas costas, né? É sobre isso. Inclusive eu anotei aqui, ó, eu tive que pesquisar aqui para fazer a referência melhor para vocês, mas ó, o livro nasceu da experiência real do Ben Horowitz, né? Como CEO da LoudCloud Opsware. Eu não sei falar o nome dessa empresa aqui, mas tudo bem. Durante o colapso da bolha da internet nos anos 2000. Ele escreveu esse livro, né, quando as coisas estavam ruins, né? Quando teve estourou a bolha das .com e etc. É dessa época aqui.
Ele viu sua empresa quase quebrar várias vezes antes de vendê-la por bilhões. Então o livro não é teórico, é um livro sobre sobrevivência na prática, né? Aqui eu quis trazer um panorama geral do livro, né? E é importante você saber que a principal premissa do livro é a seguinte: não existe fórmula para lidar com situações realmente difíceis. Isso aqui inclusive é a principal frase colocada dentro do livro, né? Para o bem aqui, o bem argumenta que problemas duros da vida e dos negócios não possuem respostas perfeitas, né? Muitas vezes você terá que escolher entre uma decisão ruim e uma decisão um pouco menos ruim. Isso eu já estou lendo meu resumo aqui. E isso muda completamente a visão romântica sobre liderança. O livro desmonta a ideia do empreendedor como um gênio confiante e mostra que liderar é suportar pressão emocional, continuar funcionando no caos e seguir avançando mesmo sem garantia nenhuma de que dará certo. Ele também diferencia dois tipos de liderança aqui que eu achei super interessante e eu pontuei aqui, né? Existe o líder em tempos de paz, né? Quando a empresa está crescendo, o mercado está favorável e tudo funciona relativamente bem. E o líder de tempos de guerra, né? Que é quando falta dinheiro, o mercado colapsa, concorrentes esmagam você, a equipe perde confiança e qualquer erro pode matar a empresa. Segundo bem, inclusive, a maioria dos livros ensina liderança em tempos de paz, né? Mas para ele, né, os verdadeiros líderes são revelados nos tempos de guerra. Cara, isso aqui eu achei muito interessante, né? O ponto de vista do autor aqui. E aqui eu destaquei, eu quis, né, no meu resumo, as 3 principais lições que eu acredito que são as 3 principais lições desse livro aqui. E a primeira lição é a seguinte, anota aí. A luta faz parte do processo. Essa talvez seja a ideia central do livro, né? Inclusive o Ben chama de struggle. Eu acho, struggle, eu acho que é assim que se fala, né? The struggle, inclusive. The struggle. Aquele momento em que você perde o sono, questiona tudo, sente que está sozinho, acha que não é capaz e percebe que ninguém virá te salvar. Ele resume esse momento aqui de a luta faz parte do processo, né? De The struggle, e ele diz exatamente isso daqui. Ele diz que todo empreendedor, líder ou pessoa ambiciosa passa por isso em algum momento. Não é exceção, é parte do caminho. A grande sacada do livro que ele propõe é o seguinte, né? O objetivo não é evitar a luta, o objetivo é sobreviver a ela, né? Porque muitas vezes o crescimento nasce justamente da pressão externa, né? Principalmente o crescimento pessoal. Inclusive essa lição aqui conversa muito com aquela ideia, né? Quando a gente traz para o que podemos aplicar na nossa vida, traz aquela ideia que a gente sempre está conversando aqui nesse canal aqui, né? Sobre a questão da autorresponsabilidade, né? De você entender de que você precisa se posicionar e ter o controle sobre sua vida, né? Então, lembrando que aqui nesse ponto, quando você toma esse posto, você entende que ninguém virá organizar a sua vida, ninguém tomará decisões por você. E coragem é continuar agindo mesmo quando tudo parece incerto, né? Essa ideia de que a luta faz parte do processo, ela pode ser resumida exatamente assim, né? Isso nos leva à segunda lição que eu pontuei aqui, que eu destaquei, que é a seguinte: o líder precisa controlar sua mente e emoções. Você anotou aí? Então presta atenção. O Ben, sabe o Benzão aqui, o Horowitz, né? O Ben afirma que que a habilidade mais difícil de um líder não é estratégia, vendas ou inteligência. É
controlar a própria mente, porque quando o líder entra em pânico, a equipe sente, a empresa para, surgem disputas internas e o caos aumenta, né? Inclusive aqui, existe uma frase aqui no livro, inclusive, que resume tudo esse sentimento aqui, que é a seguinte: há sempre uma jogada. Né, toda hora ele afirma isso, né? Há sempre uma jogada. Mesmo quando parece que acabou. E o que isso nos ensina para a nossa vida, né? Ensina o quê? Que enquanto a gente estiver vivo, enquanto a gente tiver situação de poder se movimentar, estar em movimento, ainda existe possibilidade, né? Aqui o autor também, ele faz uma dura crítica à hesitação, né? Ao líder que na hora H ele hesita, né? Segundo ele, decisões difíceis precisam ser enfrentadas rapidamente, né? Prolongar o sofrimento normalmente piora tudo. Essa lição, inclusive, ele afirma aqui que vale para negócios, relacionamentos, projetos, inclusive vida pessoal, né? Essa lição aqui de você não hesitar e decidir por tomar a decisão logo. Vale para tudo isso daqui. Isso nos leva à terceira lição aqui que eu, de certa forma, separei aqui, né, do que eu li deste livro aqui, que é o seguinte: cultura e pessoas vêm antes do lucro. Isso aqui é uma das coisas que talvez assim seja as mais apaixonantes de se investir e dedicar tempo, quando se refere a empresa, projetos, ideias e por aí vai, né? Cultura e pessoas vêm antes do lucro. A frase aqui no livro, né, a frase que diz aqui no livro é a seguinte: cuide das pessoas, dos produtos, dos lucros nessa ordem. O Ben defende que empresas não são máquinas, são sistemas humanos, né? E quando a cultura adoece, o que acontece? A tal da politicagem dentro da empresa cresce. O ego domina, a comunicação quebra e tudo começa a ruir. Por isso ele fala muito sobre o quê? Contratar bem, demitir quando necessário, comunicar verdades difíceis, evitar jogos políticos e criar clareza dentro da empresa, né? Aqui ele traz até um pensamento, uma frase, né? Ele diz o seguinte: às vezes as pessoas precisam de solução. Quer dizer, repito, eu errei aqui. A frase é a seguinte: às vezes as pessoas não precisam de solução, precisam de clareza. Ou seja, quando o líder fala a verdade com transparência, mesmo que ela seja dura, a equipe consegue se reorganizar. O caos piora quando ninguém sabe o que realmente está acontecendo, né? Então aqui, para você que chegou até aqui, se eu pudesse resumindo o resumo do resumo, né? O que esse livro ele tende a querer nos ensinar? É o seguinte: a primeira coisa é a seguinte: ser líder é suportar a pressão emocional. Essa é a primeira lição. A segunda lição é: não existem respostas perfeitas para problemas complexos. A terceira lição é: crescimento vem do desconforto. A quarta lição é: o caos faz parte da jornada. A quinta lição é a seguinte: o líder precisa agir mesmo sem certeza. A sexta e última lição que eu pontuei aqui é a seguinte: coragem é continuar avançando quando o sonho vira pesadelo. Interessante que, se a gente for parar para pensar aqui, o livro é um livro muito menos sobre empreendedorismo e muito mais sobre resiliência, sobre psicologia, sobre responsabilidade, sobre tomada de decisão, né? Inclusive, eu acredito que esse livro é feito para quem? É feito para quem? Para você aí que construiu algo do zero,
que lidera pessoas ou quer criar uma vida com propósito, apesar das dificuldades. É para você, que assim como eu tem grande chance de preencher todos esses requisitos aqui. Por isso que, inclusive, ao ler esse livro aqui, eu me senti um tanto quanto impactado. E de verdade, se você quer uma lição de liderança, uma lição baseada em algo que, de certa forma, algo foi real, uma situação real, um case real, eu indico esse livro, né? Uma outra coisa que é interessante eu pontuar para você, que é o seguinte, que não é um livro muito de uma fácil leitura, ele é um livro que, de certa forma, requer uma certa atenção, né? Porque ele vem trazendo todo o contexto, ele trabalha todo o contexto da situação naquele momento, como ele agiu, como ele pensou e por aí vai, ponto a ponto aqui, né? Eu fiz só um breve resumo, mas assim, o livro é bem mais complexo do que isso daqui. Inclusive, salvo engano, eu coloquei uma nota 5 de 5 a esse livro no Scoob, né? Se você não me segue no Scoob aí, é só você procurar por Preto BR67 e aí você vai saber no Scoob aí o que é que eu ando lendo, o que é que eu já li. Inclusive, né, nessa comunidade Scoob, que é books ao contrário, né, muito interessante. Eu vou lá sempre anotando os livros, né, que eu tô fazendo, que eu tô lendo, por aí vai, eu vou anotando lá. Eu acho que eu coloquei um 5 de 5, inclusive, nesse livro aqui. Não tenho tanta certeza, tá? Mas é isso, é um livro complexo, ele vale a pena, é para você que tá num posto de liderança quer melhorar a situação, quer melhorar as suas capacidades. Eu acho que você pode se inspirar muito no que aconteceu, no que é descrito no livro, e você pode aprender muito e aplicar aí a sua realidade. Eu acho que é esse o sentido, certo? Dito isso daqui, se você chegou até aqui, não me conhece ainda, eu sou o Preto, o autoproclamado generalista em tudo. Esse aqui é o canal que a gente faz isso. Liga a câmera, está gravando, é muito menos sobre mim, muito mais sobre vocês. Eu tenho feito vídeos aqui pensando o que é que deve ser útil aí para vocês. É isso. Eu tento criar desse meu jeito aqui, né? Então eu mostro o que eu tenho feito, acertado, errado e por aí vai. Onde eu estou, eu tento mostrar aqui para você, para que, sei lá, você olha isso daqui e sirva de alguma coisa, você possa pegar alguma coisa aqui de tudo que eu falei. Dito isso, se você gosta de conversas assim, conversas que muitas das vezes começam de um jeito e nós não sabemos como é que vai terminar, eu peço para você que você se inscreva aqui nesse canal, porque assim você pode estar me ajudando a construir esse canal, desenvolver esse canal, e crescer e construir a comunidade das comunidades, a tal otimistas inconformados, que assim eu gosto de chamar, e aí você pode estar fazendo parte desta jornada também. Dito isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil de alguma forma, eu espero ter sido uma boa companhia por esses minutos, e eu agradeço pela sua atenção, pela sua paciência, valeu, sua luz e tchau.